not dentro de algumas coisas. Por exemplo, se eu tiver aqui o print e eu colocar o print da true, não um string de true, o true que ele faz com que o sistema continue funcionando, né? E aí, no caso, eu printo o true, esse aqui não é um true string, esse aqui é um true operador, basicamente. E aí eu tenho true, porém se eu der aqui o print, se eu der o print aqui, eu colocar not true, ele vai me dar o inverso, que ele vai dar o false. Então dá pra ver que não é nenhum tipo de string isso daqui. Se fosse print, por exemplo, eu colocasse aqui not, colocasse aqui true, aí já é uma outra coisa, né? Por exemplo, ele colocaria o not true em string e seria já diferente. Por exemplo, ó, se eu der print aqui, ó, print not true, ele só printa not true porque ele entende que não é um comando, né? Mas aqui ele já entende que não é um comando quando ele coloca do outro lado. Então, isso aqui na prática mesmo funciona da seguinte maneira. Por exemplo, se eu usar o if statement aqui, no caso, e ainda esse if statement é o checar, né, as palavras. Então, se chegar, por exemplo, aqui e escrever PA é uma boa. Eu coloco aqui PA, e aí eu venho e in, por exemplo, palavra. Ó, palavra. Se eu tenho PA in palavra, o que acontece? Eu venho aqui, print ABC. Ó, ele printou ABC porque PA está em palavra, que são os dois caracteres do string, que cada um tem uma numeração, né? E eles se encontram, então o software entende tudo certinho e acaba printando para você. Porém, se eu colocar if, por exemplo, se eu colocar se palavra not in palavra, vou botar os dois pontos aqui, print o que aconteceu? Ele não printou. Porque o que? Ó, se palavra não está em palavra, porque acontece que nenhum caráter se encontra. Por exemplo, se eu tiver aqui o número 1 e eu colocar not in, eu agora colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo, porque todos esses números, e agora eu venho print, ó, funcionou. Por quê? Ó, if 1, not in, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, ele realmente, o 1, ele não se encontra dentro dessa estrutura aqui de 2 até 9, basicamente. E se eu tivesse essa mesma estrutura aqui, ó, por exemplo, e eu volto com ela aqui, em vez de not, eu tenho só in, o que você acha que vai acontecer? Vai acontecer o oposto, né? Não printou nada. Por quê? Porque ele se encontra nessa estrutura, por exemplo. Ó, se eu colocar aqui alguma coisa como valor, eu pego esse valor e eu defino ele como 10, por exemplo. Esse valor é 10. Se eu colocar, por exemplo, se... Vou colocar um pouco mais para baixo. Ó, por exemplo, se o valor aqui, ele é maior que 100. Opa! Ele é maior que 100. Aí eu coloco aqui os meus dois pontos. Print ABC. Ó, meu valor ele não é maior que 100, então ele não vai printar, porque 10 ele não é maior que 100. Essa que é a ideia. Mas eu tenho aquela outra maneira lá, né? Se eu colocar, por exemplo, if valor, por exemplo, menor que 100, print. Aí ele printou, porque valor eu defini como 10 e eu coloquei menor que 100, ele vai. Porém, ele também funciona de outra maneira. Se eu colocar if not valor maior que 100, e a ideia aqui que seja a mesma coisa, né, que eu falei ali em cima, então print algo. Ele printou. Então, basicamente, a ideia é que funciona, que bom, né? Mas funciona certinho, então você consegue usar o not para trocar essas estruturas de if statement, e eu vou fazer alguns, geralmente, exercícios, né, que são mais interessantes, mas do ponto de vista conceitual, isso aí é uma parte dele, beleza?